Você que é católico, você que é adventista do sétimo dia, você que é evangélico, acompanha esta mensagem com o pastor Adenilton. Presta bem atenção e o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vejam só, você tem a marca, mas a marca também é o nome. Vocês entenderam isso? A marca também é o nome. E por que é importante eu saber que a marca também é o nome? Por uma razão simples. Eu falei que quando a gente estuda o texto, para onde a gente tem que ir? Para o Antigo Testamento. Para a cultura em que o profeta está inserido. Quando Moisés pediu para ver a Deus, Senhor, eu quero ver tua glória. Aí Deus disse assim, olha, eu vou fazer com que minha bondade passe diante de você. Quando Deus passa por Moisés, de costas, aí ele diz que vai proclamar o nome dele. Diz lá, Êxodo capítulo 34, vai proclamar o nome dele. E o que aparece lá em Êxodo 34, verso 6, gente, eu cito um monte de texto, eu não estou aqui com a apresentação para vocês, mas anotem esses textos. Então, quando Deus apresenta o nome dele, sabe qual é o nome que Deus apresenta? Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e que se arrepende do mal. É o caráter de Deus. O nome de Deus, para a mentalidade hebraica, é o caráter dele. Apocalipse 14, versos 1 a 5. Quais são uma das características dos 144 mil? Eles têm o nome de Deus onde? O que isso significa? O caráter de Deus se reproduziu neles. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, o que acontece? Veja, a marca da besta é uma falsificação de que mesmo? Do selo de Deus. A marca da besta é uma falsificação do selo de Deus. Quando Deus está selando o seu povo, o que Deus está fazendo? Está imprimindo o caráter dele na vida de seu povo. Pois a besta quer fazer a mesma coisa. Ela quer que o caráter dela seja impresso na vida de seus seguidores. E qual é o caráter da besta? É um caráter de rebelião contra a lei de Deus. Isso tem que ver com adoração, isso tem que ver com rejeição da lei de Deus e, em última instância, o teste de lealdade que o Jefferson bem mencionou. O capítulo 14, verso 7 de Apocalipse, é um dos dois textos em Apocalipse com uma clara alusão a Êxodo 20, verso 11. Apocalipse 14, 7, Apocalipse 10, 6. Anote os textos. Eu não tenho tempo para explicar todos eles, mas anote para você ler em casa. Nesses dois textos, você vê uma clara alusão ao quarto mandamento. Por quê? Por falar nisso, se você pegar a Bíblia grega, feita pela Sociedade Bíblica Internacional, tá? Eu tenho mais de uma edição, eu tenho 3 edições diferentes da Bíblia grega. Se você pegar uma das edições, tá? Você vai observar em Apocalipse 14:7, você não precisa saber ler grego, você vai para Apocalipse 14:7 e vai para uma notinha que vai ter lá embaixo, mostrando que o texto, o que significa, minha gente? Irmã, significa o que eu estou pensando? Significa o que eu estou pensando? Já vai começar, Senhor da Glória. Então eu tenho que terminar mesmo. Mas gente, vejam só. Existe ali uma nota marginal apontando para o quarto mandamento. Os editores da Bíblia grega, é a Bíblia que é utilizada para fazer as versões em todas as línguas do mundo. Lá na Bíblia grega, na parte lá embaixo, tem uma nota dizendo que o texto aponta para Êxodo capítulo 20, verso 11. Eles reconhecem que isso é uma alusão ao quarto mandamento da lei de Deus. Só existe um dia da semana que pode falsificar. Se o sinal de Deus é um dia, a falsificação também tem que ser um dia. E tem que ser um dia de adoração. Tem que ser. Só existe um dia um dia da semana que consegue preencher o requisito que nós encontramos em Apocalipse. É somente o domingo. Mas escute uma coisa, preste muita atenção. Quando eu começo o apelo, eu tendo a demorar no apelo também. Preste muita atenção. Apocalipse 13, verso
versos 15 e 16, deixam clara uma coisa: o domingo ainda não é a marca da besta. Não é. O domingo será um sinal de lealdade entre a besta e os seus adoradores. Ainda não é. Será. Quando é que será? Apocalipse 13 nos dá o contexto. Quando é que se cumpre o que está nos versos 15 a 17? É quando a ferida mortal é curada. Isso prepara o cenário para o decreto dominical. Isso prepara o cenário para o decreto de morte. Isso prepara o cenário para o grande Armagedon. Gente, finalizando. Eu não queria finalizar, mas eu preciso. Finalizando. O que é o Armagedon, afinal de contas? Não é um conflito que vai acontecer na Palestina. Você vai para o Antigo Testamento para entender. É um conflito espiritual. A palavra Armagedon, o Jefferson já mencionou, ele deu uma introdução. Foi, Jefferson, eu quero fazer mais dupla missionária com você. Foi muito bom. Você me colocou na frente do gol, meu amigo. Viu? Agora eu só vou fazer o gol. Armagedon. De que língua vem? De que língua vem? Hebraico. Significa monte de Megido. Tem um problema. Megido não tem monte. Vá para Israel. Eu tive lá 3 vezes. Megido não tem monte. Mas tem um detalhe. Megido é uma cidade que está numa cordilheira. Numa cordilheira. De Megido você vê um monte. É o Monte Carmelo. Está numa cordilheira. Na encosta do monte. Na mentalidade de Israel, às vezes o monte não precisa receber, às vezes a cidade ou o local não precisa ter um monumento. Se algo está dentro da vizinhança, é considerado dali. Então o Monte Carmelo, ele é retratado como Monte de Megido. E ali a grande pergunta feita naquele episódio de Elias e os profetas de Baal foi: quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? E você se lembra que quando Deus consumiu a água que havia ali, as pessoas começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Se vocês querem servir a Baal, sirvam, mas só o Senhor é Deus. Isso faz lembrar muito bem daquilo que Josué disse uma vez: vocês escolham a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A grande pergunta que o Armagedon responde é: quem é o verdadeiro Deus? Tudo está preparando para isso. E agora eu vou finalizar. Agora eu vou finalizar, irmão. Vou finalizar. Capítulo 19, eu vou ler agora a batalha do Armagedon. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Nós vamos terminar com isso aqui. Apocalipse 19, verso 11. Isso aqui é uma descrição da segunda vinda de Jesus. O contexto é o seguinte: você está no momento em que houve o decreto forçando a adoração, e é um decreto dominical. Você tem um decreto que é um decreto de morte, está lá em Apocalipse 13, faz com que as pessoas pereçam, todas aquelas que não recebem a marca da besta. O povo de Deus fiel está sendo perseguido. Cristo vem para libertar o seu povo. A segunda vinda de Jesus, em Apocalipse 19, a partir do verso 11, ela é descrita como uma batalha. Você vai ver aqui que a linguagem é de guerra. Por quê? Esse é o Armagedon. Apocalipse 19, 11 a 21 descreve, esse texto descreve o Armagedon. Vamos ler o que é o Armagedon. A partir do verso 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O céu aberto. O que é isso? É a segunda vinda, Jesus voltando. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga o que ele faz? Peleja, linguagem de guerra com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Compare depois com Apocalipse 1. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, porque ele é Deus, e ninguém consegue sondar isso, quem ele é. Mas para que a gente não fique
sem entender pelo menos um pouquinho, o verso seguinte explica quem ele é. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É uma descrição da segunda vinda de Jesus, mas em linguagem de batalha e de vitória. Aí o verso 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que essa é a mesma palavra que aparece lá em Apocalipse 16, quando fala que eles estão reunindo para a peleja contra o Deus Todo-Poderoso. Diz a mesma coisa aqui. Aí o texto continua no verso 16: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A linguagem é simbólica para mostrar o seguinte: se você não quer participar da ceia, das bodas do Cordeiro, existe outra ceia preparada para você. Essa não é uma boa ceia. Só existem dois caminhos: ou você participa da ceia das bodas do Cordeiro, ou você participa dessa ceia aqui, a ceia das aves. Não é coisa boa. É melhor participar da ceia das bodas do Cordeiro. Verso 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Linguagem de guerra, é a peleja. Então existe aqui o exército de Cristo e o exército da besta. Não sei se vocês já assistiram um filme de guerra. A descrição aqui é como se os exércitos estivessem vindo assim para se encontrar. Mas nessa batalha, Jesus vence, e vencem todos aqueles que se encontram com Ele. Aí diz o verso 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Não tenho tempo para explicar. Os dois aliados do dragão são destruídos aqui. Por isso que menciona o lago de fogo e enxofre. O dragão em si, ele vai ser destruído num lago que é mencionado no capítulo 20. Verso 21: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Mas agora, para finalizar, 17:14. Eu quero ler esse texto novo e a gente vai finalizar aqui e fazer uma oração. 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. É a mesma cena, a partir de outro ângulo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não há o que temer quanto ao Armagedon.